cunhada e tudo mais, quem fazia o gerenciamento da carreira dessa famosa era a mãe dela. Só que algumas desavenças começaram a acontecer. Algumas coisas começaram a sair dos trilhos. Ela não concordava mais com o que a mãe dela estava falando a respeito do dinheiro dela. Ela estava, segundo a mãe dela na época, ela estava gastando muito, tinha algumas pessoas interesseiras ali, amigas, entre aspas, interesseiras, né, que estavam se aproximando dela, mas o assunto meio que virou. Ela brigou com a mãe dela, brigou feio com a mãe dela, e o que que aconteceu? Ela abriu uma auditoria para investigar a própria mãe, segundo garantiu um site. A gente está falando de Larissa Manoela. As informações que a gente recebe são bem polêmicas, tá? Ela teria aberto uma auditoria para investigar os bens adquiridos durante o período em que a vida financeira dela foi administrada pela Silvana Taques, a mãe dela. Elas romperam relações no início desse ano, desde que a Larissa completou 22 anos e começou a gerenciar a própria carreira, né? Quem traz esses detalhes é o jornalista Léo Dias. O objetivo dessa auditoria é saber onde que tá toda a fortuna, né, que ela acumulou ao longo da carreira dela, já que a mãe era gestora de todos os bens. E segundo Léo Dias, a mãe controlava Larissa com mão de ferro. E aí, a Larissa, claro, né, ganhava uma mesada ali, um valorzinho simbólico. Porém, esse valor era justamente dos ganhos da própria Larissa. Então a mesada dela vinha do salário dela. Ela recebeu a parte do salário dela, né? É uma situação muito complicada, porque a gente fala de uma... Acho que da geração dela, talvez a maior atriz da geração dela, da época dela, né? A gente sabe que essa questão de ator mirim, atriz mirim é muito complicada, porque tem muita gente que faz muito sucesso na infância que esse sucesso não consegue acompanhar para a carreira adulta, o que no caso dela não aconteceu. Ela tá se saindo muito bem, não é à toa que ela deixou a Globo, porque a Globo ficou pequena demais para ela, né? Ela quer trabalhar em streaming, em outras coisas, né? E eu vou fazer até um exemplo aqui, onde esses casos de atores mirins e seus familiares acabam dando errado. Macaulay Culkin foi um exemplo, né? Que acabou ali entrando em processo contra os pais que gerenciavam a carreira dele na época. Eu lembro que foi o maior barulho, o maior auê com toda essa situação. Mas é aquilo também. Chega num momento onde uma pessoa que era uma criança há alguns anos atrás, hoje já é um adulto, né? No caso dela, uma adulta que quer ter acesso ao dinheiro dela, né? Porque é o dinheiro que ela está construindo ali com o passar do tempo da carreira dela, não é brincadeira. Embora ela fosse uma criança, era trabalho, né? E aí o que vem? Olha, o objetivo da auditoria da Larissa Manoela é saber onde é que está essa fortuna acumulada. Então, assim, é realmente uma situação complicada, porque ela não sabe onde que o dinheiro tá e provavelmente não sabe nem quanto que tem, né? Porque, como você falou, ela recebia uma mesada, ela recebia alguns valores ali que eram passados para ela pela mãe. E o que não era passado? Onde que tá esse dinheiro? Tá guardado em uma conta? Que conta? No nome de quem, né? Ficou no nome de quem? Então, assim, realmente tá bem complicado. Inclusive, olha, Léo Dias revelou que em 2022 a mãe da Larissa Manoela vendeu a mansão da atriz em Orlando, dos Estados Unidos, no valor de cerca aí de $1 milhão, cerca de 5 milhões e meio de reais, se a gente for colocar aí na ponta do lápis, no câmbio naquela época, sem o consentimento da atriz. Ou seja, a Larissa era dona da mansão e a mãe fez essa venda sem o consentimento dela. Então era dona, acho que assim, falar que é dela, mas pelo visto no papel não era, né? Porque provavelmente isso foi comprado quando ela era menor de idade, talvez, né? Tava no nome da mãe, mas foi comprado com o dinheiro da filha, enfim.
O que acontece é que essa venda da mansão foi um dos principais motivos para o rompimento das duas, né? Isso aí a gente já percebe que foi tomando... A gente já falou sobre outras vezes sobre essa situação das duas, dessa briga. Parecia que as coisas ali estavam se acertando aos poucos, mas não, né? Virou realmente um problema ainda mais sério. Inclusive, o Léo Dias fala o seguinte, olha, o noivado com também ator André Luiz Frambá estremeceu a relação entre mãe e filha. Isso porque Silvana controlava até mesmo a vida amorosa de Larissa. O eleito da vez, contudo, não aceitou aí a postura da sogra, tornando-se mais um problema na relação dela com a filha. No início de julho, né, ela surpreendeu os seguidores falando que atualmente tem uma nova família. Então ela escreveu o seguinte: acho que essa parte de vida pessoal é muito única e íntima, então é um pouco delicado falar sobre essas situações. Ela desconversou aí, né, quando foi questionada sobre toda essa situação, mas realmente é um problema sério, né, porque assim, se chegou ao ponto da mãe controlar a carreira, ou melhor, controlar a vida amorosa além da carreira, acaba entrando até no que a gente falou aqui da Marlene Matos e da Xuxa, né? Verdade. Fica muito parecendo que criou essa redoma ali para que não houvesse uma interferência. Obviamente que eu tô fazendo uma comparação assim, porque é o assunto do momento, não que o que aconteceu com a Marlene e Xuxa esteja acontecendo, né, ao pé da letra, é só um exemplo aqui que eu tô fazendo, mas parece muito que é aquele tipo de relação que não se sustenta, exatamente porque no momento que a Larissa acordou e falou, olha, agora eu quero tomar as rédeas da minha carreira, a mãe não aceitou, ou então as coisas ficaram mal contadas, ou então ficou faltando uma peça no quebra-cabeça, e a peça nesse quebra-cabeça é exatamente todo o dinheiro que a Larissa Manoela juntou durante o tempo dela de carreira, né? Porque realmente essa mão de ferro que a mãe dela tinha aí, de acordo com o Léo Dias, para controlar a carreira dela, foi pesada até demais. Tanto que hoje Larissa tem 22 anos, é uma mulher adulta e não tem acesso aos bens dela. O que está acontecendo, né? É muito complicado. Eu posso citar nomes aqui, eu falei do Macaulay Culkin, eu posso falar da Britney Spears, que aconteceu, que tinha uma relação com o pai que era muito, né, até outro dia aí a gente viu que ela não tinha liberdade nenhuma. O próprio Michael Jackson, né, que teve a carreira construída pelo pai ali durante muitos anos e ficou refém do pai, por assim dizer, né, com questão de abuso físico, agressões e etc. Então, assim, são situações que a gente vê se repetindo tempo após tempo, porque é um jovem muito talentoso, que tem a carreira gerida pela família e que a família não sabe respeitar o momento em que se torna aquela criança, aquele jovem se torna uma pessoa adulta que agora é dono da própria vida e dono da própria carreira, né? É uma situação muito complicada porque a gente está falando de uma família, né? É verdade, muito se especula também que a mãe da Larissa pode até ter parado de trabalhar para poder cuidar da carreira dela, até aí tudo bem, mas se a gente for parar pra pensar, gente, ela não ganhava um salário mínimo, ela não ganhava 1.000, 3.000, 4.000 reais, ela ganhava ela ganhava valores consideráveis de acordo com a carga horária. Se a gente for falar que é uma criança que na época já trabalhava de segunda a sábado, gravava pra caramba, se destacou muito, depois gravou outra novela, fazia 2 personagens, gravou disco, foi não sei o que, então é muita coisa e é dinheiro de vários lugares diferentes. A gente entende que, beleza, tiveram uma vida confortável, uma vida, né, um padrão um pouco mais alto, dá pra entender tranquilamente, mas, poxa, é difícil a gente acreditar que a mãe dela teria gasto tudo isso. Que ela teria pego ali o salário e, tá faltando aqui do salário da minha filha porque eu tô torrando... Não, alguma coisa ficou guardada. Agora, essa história da mansão, por exemplo, que foi vendida, né? Primeiro, se comprou foi com o dinheiro da Larissa, isso é muito óbvio. Não precisa ser um gênio pra chegar nesse denominador comum. Agora, a venda precisava ter passado por ela também. E se não passou, cadê esse dinheiro? Aonde está esse dinheiro? O que foi adquirido durante esse tempo? Então, por isso que essa auditoria foi pedida pela Larissa Manoela, para justamente saber, né, aonde que esse dinheiro foi injetado, onde esse dinheiro foi investido, qual foi o caminho que ele fez, porque a Larissa mesmo não sabe aonde ele tá. Tá complicada essa situação e deve levar alguns próximos capítulos, né? Porque demora, precisa ter uma investigação muito mais aprofundada sobre o que aconteceu.
E é complicado, porque fica aquela desconfiança de filha pra mãe, né? De um lado a mãe quer continuar gerenciando a carreira da filha, porque não deixa que ela faça. Do outro a filha que já é maior de idade não quer e começa a ficar desconfiada da própria mãe. Então isso, com toda certeza, é muito complicado. Acaba virando uma briga que envolve toda a família. Boa sorte aí pras duas, né? Que a Larissa recupere, acho que independente de tudo, né? Falta um pouco de noção da mãe dela também, né? Fez 18 anos, já é maior de idade, ó, 18, 19, 20, 21, 22. Se passaram 4 anos, a Larissa já é maior de idade. Não tem aquilo de, você tem 22 anos, eu não vou deixar você gerenciar. Meu, um beijo na tua bunda, eu tenho 22 anos, eu faço o que eu quiser. Então, falta um pouquinho de noção da mãe dela também. Afinal, um dia a mãe dela não vai estar mais aqui. Então, a Larissa já precisava aprender desde cedo, e é a carreira dela, é o dinheiro dela, e ela precisa, claro, saber aonde que esse dinheiro foi investido e o que foi feito, né? Aonde que tá esse dinheiro. Porque se não encontram esse valor, né, esse montante que ela foi acumulando ao longo dos anos, aí parte para uma outra briga, uma briga judicial, que seria uma apropriação indébita. Aí a gente tem que falar sobre isso também. E independente dela ser menor de idade na época, obviamente a mãe dela vai ter que comprovar, né, aqueles gastos todos aí. Por que que gastou, né? Exatamente. Por que que gastou, como que gastou, apresentar isso, porque não dá pra usar esse termo aí de, não, mas ela era menor de idade e eu tava gerindo aqui, mas assim, vai ter que justificar, né, os inícios, os meios e os fins. Exatamente. Porque é uma situação muito complicada e parece que, assim, vendo de fora, parece que é uma má vontade, né? Porque se essa situação não pôde ser resolvida da forma correta, teve que envolver agora uma investigação para entender, é porque há de fato uma má vontade de alguma forma aí da mãe dela de entregar isso. Agora, se é mais fácil fazer dessa forma através da auditoria e realmente, né, fica complicado fazer qualquer tipo de defesa para essa mãe que, embora tenha sido em partes responsável pelo sucesso da filha, por ter gerido a carreira dela durante tanto tempo, por ter até proporcionado, né, levado ela para os testes e etc. Tudo isso vai à terra quando chega no momento em que é hora dela colher os frutos, ela não está podendo. Exatamente porque falta uma noção. Então é um caso muito complicado que obviamente a gente vai continuar seguindo, vai continuar atualizando vocês. A gente já falou sobre isso, já tem outros recortes sobre essa situação aqui no canal também, porque é um caso muito complicado da gente fazer qualquer tipo de análise em cima, porque a gente, como eu falei, é uma família, né?